sendo Não, pejorativo. é que assim, você está equivocado nessa conclusão. Análise, beleza, mas... E o adventista aqui, não. Os então, mas o protestantes são meus irmãos. Eu sigo assim com o sólido da reforma, o adventista profissional, o adventista mesmo. Sim. Ele nunca vai abrir mão do sábado. Ele nunca vai abrir mão do sábado. Não é abrir mão do sábado, mas reconhecer a salvação nas outras igrejas protestantes. Sem o sábado não dá. Então, essa questão... Sabe que a Ellen White fala que o sábado e o domingo não são divisor... Estou parafraseando, posso trazer o texto também. De quem está com Deus ou não, até que o decreto... Até lá na frente. Então, vamos lá. O que é a marca... O que é o selo de Deus? O selo de Deus? Tá bom. O selo de Deus, também igreja adventista, é o sábado. Você vai dizer que é o Espírito Santo. Qual que é a marca da besta? A marca da besta vai ser a guarda do domingo, imposta. Então, mas não somente então cai isso. por terra isso que você acabou de falar. Não, sabe por que não cai? Pelo seguinte. No Apocalipse deixa bem claro o seguinte. Quando a besta surgir, vai ser colocada uma marca na testa e uma marca... na mão direita. Na mão direita. Nós temos que entender o Apocalipse como... Mostra o texto. Não, é que o assim, eco do Antigo Testamento. O que está mostrando ali? Uma contraposição à lei de Deus. A minha abordagem não foi nem discutir o assunto, mas claro. tipo assim, quando você diz assim, não, a Ellen White falou que nem o sábado nem o domingo, mas espera aí. Para o adventista, quando eu brinquei aqui falando o adventista profissional, ele não vai abrir mão do sábado nunca. Então, não é fato. Então, tipo assim, a Ellen White diz que é o sábado ou domingo, não sei o que. Não, tá. Mas, com todo respeito, para você, para o adventista, isso é um ponto salvífico. Isso é um ponto Deixa salvífico. eu te perguntar. Adorar a imagem de escultura assim, para você é um ponto salvífico? Se você perguntar assim, se um adventista abre mão do sábado, fala, não sou sabatista. Eu entendi Romanos 14. Que Romanos 14 assim, um faz diferença entre dia e dia, o outro julga igual todos os dias. E Deus recebeu como seu. Está lá no texto. Aí, se você diz, não, a luz que eu recebi está lá em Romanos 14, eu julgo igual todos os dias. Todos os dias para mim é dia do Senhor. Tá bom. O adventista, não, esse irmão não vai ser, ele vai ter problema na igreja local. Não vai ter problema na igreja local. Igreja local, claro que vai ter, pelo seguinte motivo. Vamos separar uma coisa aqui, César. Quando você fala igreja local, vamos falar CNPJ. Tá bom? CNPJ, para ser membro daqueles... Ele vai ter problema com a denominação. Tudo bem, mas vai ter problema com a denominação, mas isso não é nenhum demérito. Por quê? Seria uma incoerência para a igreja que se chama Adventista do Sétimo Dia deixar como membro dela alguém que não guarda o sábado. É a mesma incoerência que teria uma igreja Assembleia de Deus pentecostal ter como um assembleiano alguém que nega o batismo com o Espírito Santo. Então não significa ou a mesma situação mas de alguém cheio batista... Na Assembleia. Está cheio na Assembleia de pessoas que não entendem que o batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Não, mas tudo bem. Mas tudo bem. Não, eu estou falando assim, detalhes ali, detalhes. Mas oficial depende. Se está tudo bem, eu tenho as minhas dúvidas. Na CGADB, não. Exatamente. Principalmente que hoje tem Assembleias de Deus. Tem Assembleia de Deus do cabelo, do coque, tem Assembleia de Deus... Agora eu vou te dar outro exemplo. Eu quero a sua igreja, você é um pastor de igreja. A mesma coisa que você colocou para mim. Manda. Se o adventista tiver problema, tá bom. Agora eu vou na sua igreja, um irmão da igreja lá, cooperador, não sei quais os nomes que vocês usam, e ele falou o seguinte, olha, eu senti, na minha interpretação, que eu posso fazer a oração da Ave Maria na minha casa. Ele também vai ter problema como membro da sua igreja? Ou ele vai continuar passando lição de escola dominical, sendo que agora ele acredita que Maria é, de fato, a mãe de Deus e que Maria realmente é o que ele pode orar? E se ele decidir agora fumar? Vamos lá. Ele também vai ter problemas. Então, veja bem, vamos separar duas coisas aqui. Porque senão fica confuso na cabeça de quem não nos ouvindo. Terminar a pergunta, tá. Nós continuar. temos que separar o que são as regras de uma denominação. Por isso que eu estou insistindo no nome CNPJ, para você ser membro daquela denominação, e o que são requisitos para a salvação. Não é a mesma coisa. Por exemplo, para eu ser da igreja presbiteriana, está lá no credo da igreja presbiteriana, está no credo, eu tenho no meu computador ali para mostrar, que você tem que ser obediente a tudo que o presbitério dizer da igreja e tudo mais, você tem que... Então, se eu sou membro de uma igreja conservadora que não aceita bateria, ou que não, sei lá, qualquer coisa, ou que não aceita que mulher use calça comprida, ou que não aceita que mulher corte cabelo. São os usos e costumes daquela igreja. Para eu ser membro daquela igreja e coerente com o que aquela igreja presa, eu tenho que aceitar, subscrever aquilo ali. Agora, isso não significa que a outra que está noutra igreja que corta cabelo vai para o inferno. Então, mas então tem uma diferença. Okay, uma coisa que você está falando, com todo
Não, você sabe o carinho que eu tenho por você. Eu tenho, e aqui a Eu sei exaltação que não é nada pessoal. Eu sei. Então, Você até apanha por ser meu... Eu sei disso. Então, uma coisa é isso que você está falando, e é muito legal. Outra coisa é a vida real na prática. Tá, vamos lá. Então, na vida real na prática, para ser batizado na igreja adventista, você tem que assumir que a Ellen White é o espírito de profecia. Está escrito na ficha do batismo. Depois eu Então, respondo isso aí. Então, é uma questão que coloca o adventismo numa posição diferente de alguém que fala assim, eu não interpreto que o dom de línguas é... Eu, por exemplo, nunca defendi que o dom de línguas que o falar em línguas é evidência do batismo com o Espírito Santo. Eu sou continuista, mas nunca defendi. Mas, não são... Para você parece que são a mesma coisa, e eu vejo sinceridade quando você fala, porque você está falando de uma coisa que você acha que você percebeu assim, mas não é isso que acontece. Então, o adventismo, não tem como você ser adventista e falar assim, eu quero ser adventista, mas eu não quero guardar o sábado. Eu entendo Romanos 14 dessa forma. Eu posso refinar essa pergunta? Eu quero ser adventista, mas eu não quero o ponto número, eu não lembro agora, quando eu era apologista mesmo lá, eu lembrava que tem que número que era da ficha lá, 14, eu não lembro. Que número da ficha, porque parece que mudou a diagramação da ficha depois que eu terminei. No ponto 14 lá, eu falei, não, eu quero ser batizado, mas eu não entendo que a Ellen White é um espírito de profecia do testemunho de Jesus lá do povo. Não entendo, não. Eu acho que ela pode ter sido lá, ter dom, visão. Algumas visões ela acertou, outras ela errou, dá para documentar, mas falar que ela é o espírito de profecia? Não. Essa pessoa não vai ser batizada. Entende? Então, essas doutrinas excêntricas, especialmente o sistema de salvação, que as 2.300 tardes e manhãs lá em Daniel 8, tornam o adventismo, o sistema de salvação adventista é diferente do sistema de salvação das restas das igrejas. É diferente da soteriologia calvinista e arminiana, onde o sistema é o mesmo e o Ordo Salutis muda. Porque o Ordo Salutis... Um que fala que Deus escolheu quem vai ser salvo e quem vai se perder, e o outro fala que é livre-arbítrio. Desculpa, também a gente fala com muito carinho, muito respeito que eu tenho por você. E você sabe, até um desafio que eu te fiz para a questão acadêmica, porque a gente tem pouca gente conservadora. Você lembra disso? Eu lembro. Esse eu tenho dificuldade, irmãos, de aceitar. Falar que a mesma coisa não é. Dizer que Deus escolheu quem vai se salvar e quem vai se perder. E o outro fala que é livre-arbítrio e falar que não, é só um detalhezinho. Isso é tão sério que a salvação... É salvação. Agora... assim como as 2.300 horas de manhã. Sim, tudo bem. Mas agora, por isso que eu falei. Por exemplo, imagina que alguém chega à conclusão que ele acredita na divindade de Jesus, ele acredita em Deus Pai, mas ele não acredita que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele também não vai ser batizado na sua igreja. Ele também não vai ser batizado. Refinar a pergunta? Porque você entende que a Trindade é uma questão bíblica que você não pode abrir mão dela. Não é só você, enquanto César. Você, enquanto líder da igreja. Olha, para ser membro da nossa igreja, você tem que acreditar na Trindade. Mas quando eu falo... Quando a gente entende que o sábado... Isso é verdade. Mas quando a gente entende que o sábado é uma verdade bíblica, se eu batizar pessoas relativizando o sábado, eu estou sendo incoerente. Quando eu falo isso sobre a personalidade do Espírito Santo, eu estou alinhado com o todo da história da igreja. O sábado também é o todo da história da igreja. Você sempre teve defensores da guarda do sábado e pessoas que negaram o Espírito Santo. Então, vamos lá. Na história da igreja, você não tem unidade na história da igreja, daquele historiador, dizendo que a igreja tem que guardar o sábado. Não, isso não tem unidade nem com relação à Trindade, um monte de coisa. Não, assim, em relação a... Isso não é um fato. Não, em relação à quantidade a salvação de não é grupos unânime. Que entendem o domingo é majoritariamente massacrante do que grupos sabatistas. Mas a pergunta, assim, por exemplo, eu não guardo o sábado, trabalho no sábado, ganho dinheiro no sábado mesmo. Como bacon, pra mim, bacon é o alimento mais completo. Tô brincando. Uhum. Mas assim, já bebi minha segunda xícara de café aqui. Eu vou pro céu, ou se eu morrer agora? Pra você? Tá. Eu posso responder biblicamente? De preferência. Tá bom. Vou responder biblicamente, que o programa mostra o texto. Jesus tem 2 casos na Bíblia que mexem comigo. Há outros, mas vou citar 2 de exemplo. Jesus um dia curou a filha de uma mulher sírio-fenícia, que um evangelista chama de sírio-fenícia, o outro chama de cananeia, que era um termo pejorativo que nem era usado mais na época do Novo Testamento. E noutra situação, Jesus curou o servo de um centurião romano. Vamos parar para imaginar a biografia desses dois? Eu não estou inventando coisa que não está no texto, não. O texto não chama nenhum dos dois de judia e judeu. Cananeia.
Então ela era cananeia. Mostra o texto diz que ela era cananeia. Ela era gentia. Se o outro ele é... O que é na prática ser gentio? Ela adorava deuses pagãos. Não está na aliança de Abraão. Não estava na aliança de Abraão. O outro, com certeza, oferecia incenso para o imperador E para Marte. e outras cositas mais. E Jesus disse assim: eu não encontrei fé em Israel como desses. Vai, a tua fé te salvou. E aí, tem uma coisa que eu vou pedir licença para entrar na sua área, que é o que os latinos chamam de fidesque e fidesquá. Você conhece isso melhor do que eu. Fidesque é a fé teológica. O que você acredita na fidesque? Bom, eu acredito na Trindade, acredito que a salvação é por Jesus, pela graça, mediante a fé, os tópicos. Isso é fidesque. A fidesquá é o relacionamento da pessoa com Deus. E nem sempre. No mundo ideal, a fidesque e a fidesquá tinham que estar ali. Mas no mundo real, elas nem sempre estão juntas. Nem sempre estão juntas. Jesus não disse, por isso que mostra o texto, Jesus não disse assim: a fé que um dia você adquirirá, a fé que um dia você terá, não, a tua fé te salvou, está agora, aqui, ó. Eu não encontrei em Israel uma fé dessa mulher. Imagina Deus falando com o adventista a respeito de um mormon. Eu não encontrei na igreja adventista a fé desse mormon. Ia calar minha boca. Então, a resposta que eu te dou é a mesma de Jesus. Às vezes você está aí, tomando o seu café, ganhando dinheiro no sábado, e você está amando Deus de uma tal maneira que eu posso, como Jesus, dizer: teologicamente eu discordo de você. Você é cananeu, você é romano, para dar uma paráfrase bíblica. Gentil, é. Mas eu não encontrei na minha igreja a fé que eu encontrei de você. Então o pastor Rodrigo Silva entende que uma pessoa que tem a marca da besta pode ser salva. Posso responder essa parte então agora? Vamos lá. Com relação à marca da besta, estamos falando de eventos futuros. E para ser muito, não falsamente humilde, nem tangenciar a resposta, mas sendo honesto como eu penso, e depois eu quero só me lembrar a questão do voto batismal de Ellen White, que eu não queria te interromper aquela hora. Quando a marca da besta for colocada, a única informação que eu tenho no Apocalipse, não vou entrar no mérito aqui da interpretação, é que será um decreto que envolverá todo mundo, todo escravo e todo livre, todo grande e todo pequeno, que vai envolver questão econômica, que vai envolver adoração, que vai pegar o mundo inteiro e que o mundo vai ser dividido entre dois grupos, os que têm a marca da besta e os que têm o selo de Deus. Ponto. Mas como será a minúcia disso no futuro, eu não sei. Vou dar exemplos, que eu não sei se você já parou para pensar nisso. Eu fui um dia visitar um asilo que tinha uma mulher que fala assim: eu orei com os velhinhos ali, depois eu disse: você pode visitar uma que está lá no fundo? Eu falei: por que ela não veio aqui? Era uma mulher com 56 anos que tinha adquirido ela. Ela estava toda torta na cama assim, ela já não levantava mais. Ela estava lá, chorando, professora. Quando ela viu que a doença estava chegando, ela era solteira, ela deu a aposentadoria dela e falou assim: olha, me interna aqui. Uma criança com síndrome de autismo alto, eu não sei os graus, né? Tem medo de falar bobagem aqui. Nível de suporte, Como é que quando o decreto for colocado, se eu usar a linguagem adventista, o fechamento da porta da graça, se eu usar a linguagem mais comum, o tempo da grande tribulação, eu sou pós-tribulacionista, sabe disso? Como é que vai ser a decisão teológica de uma criança como essa, de uma mulher como essa? Eu não tenho a resposta. Para pegar justamente o tema assim, mostra o texto. Não, mas eu tenho a resposta é a mesma de hoje, sem perseguição, é a mesma de hoje. Ela não tem cognição, tal. Então é outra questão. Mas no caso, a mulher ela tem cognição, mas a mulher tem cognição, ela teve ela não teve problema mental. Ela está lúcida, só que ela está travada numa cama. Ela não tem como falar assim, ela tem o livre-arbítrio dela, agora estou sendo arminiano, mas ela não tem mais a decisão sobre o corpo dela. Mas no caso dela, ela já guarda o sábado, se for esse problema. Ela está lá na cama. Você está entendendo? Não, mas eu estou pegando esses exemplos, mas há outros, não vamos simplificar. Ou seja, eu simplesmente tenho que admitir, eu não sei. E qualquer coisa que eu falar, e essa é uma coisa que dentro da igreja adventista já foi pontuado como um erro de algumas pregações escatológicas adventistas. A gente dá detalhes de coisa que está nem no arte. Nesse aspecto? Deixa eu te colocar da seguinte maneira.
a igreja está mudando em muitas coisas. Quando eu falo mudando, depende da ótica como você olha. Lembra que eu falei que são 22 milhões de pessoas no mundo inteiro e a gente ainda consegue uma façanha, que eu digo sem nenhuma arrogância, que a igreja adventista ainda tem no mundo inteiro a mesma lição da escola sabatina. Eu estava em Jerusalém, sábado estava frequentando a igreja de Jerusalém, foi passada a lição em hebraico lá, a lição estava escrita em hebraico, a mesma lição que estava sendo estudada no Brasil. Se eu for na Assembleia de Deus, a lição da CPAD não é a mesma que é usada no Madureira, no outro lá e tudo mais e tal. Manter uma unidade mundial de uma igreja em termos de um discurso uníssono é bobagem. Nenhuma igreja tem, nem adventista, nem nenhuma outra. Agora, enquanto igreja oficial, mesmo a igreja oficial, devemos lembrar que nós temos a presidência, a Conferência Geral, que solta os documentos oficiais da igreja, mas ela tem que atender ao mundo inteiro. E isso também não é fácil. Dou exemplos para você. Ellen White no certificado de batismo. Eu conversei esses dias, eu vou até tomar licença citar o nome dele, que é um amigo meu, o Dr. Alberto Ronaldin. Está aposentando, está voltando para o Brasil. É um dos maiores especialistas em Ellen White aqui do Brasil, só que ele mora nos Estados Unidos, está voltando para o Brasil, aposentou. E ele é um dos cuidadores do White State americano, que é o patrimônio de Ellen White lá. Então, se quer perguntar qualquer coisa de arqueologia, fala comigo. Quer história, fala com Gesta. Quer falar de Ellen White, fala com Alberto Tim. O cara devora tudo. E eu perguntei para ele, Alberto, eu vou fazer um vídeo esses dias sobre temas profetas hoje e o pessoal vai perguntar sobre Ellen White. Eu tinha 10 mil pessoas assistindo a live, lá da minha casa. Eu estou vendo documentos diferentes. Qual está sendo a posição da igreja sobre isso, a questão específica isso aí, né? Então, ele deixou bem claro o seguinte, inclusive tem documentos do Roger Kuhn, estou dando nomes, que era um dos patrimônios de Ellen White, mostrando que Ellen White, o Tiago White e todo mundo sempre foram contrários a colocar Ellen White no formulário. Ellen White só passou a integrar o formulário ali, salvo engano, me deu o beneplácito do equívoco aqui, nos anos 40, salvo engano, nos anos 1940, já tinha morrido em 1915, quando o Leroy Edwin Froome, juntamente com outros, falaram, não, e também o Andreessen, nós temos que colocar Ellen White. E ficou. E tem como passar avisando nas igrejas sobre isso? Mas eu estou fazendo isso aqui agora e todo mundo sabendo. E hoje, eu depois posso até pegar algumas fichas batismáticas assim, eu creio no espírito de profecia. Espírito de profecia... Não está mais essa nomenclatura. É isso que eu estou te falando. Atual. Depois eu te mostro, eu tenho a documentação aqui. Agora, não estou negando que no passado tinha. Uma pergunta